Programa livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual rei que, ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? E se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Mês de setembro, nós, como vemos no início desta liturgia, volta-se para a questão bíblica, né? Não é que nós não fazemos, ou aqueles que não fazem deveriam fazer, mas volta com mais ênfase, né, para esta Sagrada Escritura, que é a palavra, que é a mensagem de Deus para a humanidade, para cada um de nós. É tanto que o próprio São Jerônimo, escritor ou tradutor da Sagrada Escritura, dizia que a mesma reverência que deveria ter a nosso Senhor, deveria ter também a sua palavra. Quanto de nós, não é para levantar a mão não, mas é só um questionamento, quanto de nós lemos as Sagradas Escrituras, né? Deparamos com ela ali um momento, algum salmo, os evangelhos, ou outra passagem. Quanto de nós, ou aqui ou em casa, deixamos nossas escrituras numa estante empoeirada, às vezes até o perigo de escorar uma porta, mas pouco pega para lê-la. Ah, padre, mas é difícil. Bem, para o auxílio da Sagrada Escritura, você tem o Catecismo da Igreja Católica, que é todo nascido da Sagrada Escritura, mas também ali tem as definições, aquilo que diz os papas ao longo da história até o dia de hoje. Então, se está difícil ler somente a Sagrada Escritura por falta de compreensão, tem um catecismo que abre a sua mente para ler a Sagrada Escritura. Mas quanto de nós fazemos isso? São poucos, bem poucos. E às vezes, quando deixa de viver a fé, se aí vira um protestante, não tem nada contra eles, cada um viva segundo aquilo que acha que é o reto, o correto, mas eu digo para católicos que deveriam conhecer e viver, por não conhecer e não viver, quando se torna um protestante, porque nunca conheceu, nunca viveu, diz: agora eu conheço a verdade. O que é a verdade? É deparar com a Sagrada Escritura, ler a Sagrada Escritura e se aprofundar nela. Porque quando sai da fé católica e vai para o protestantismo, lá você é noite e dia praticamente Sagrada Escritura. Ou você aprende alguma coisa ou decora. E se você apenas não sabia ler antes, você decora.
Então, o mês voltado para a Sagrada Escritura é para nos conscientizar de também podermos ler. Pegar a Sagrada Escritura e também ler. Ao longo do ano nós lemos na liturgia toda a Sagrada Escritura, Antigo e Novo Testamento dentro da liturgia. Mas cabe a você também, na sua vida pessoal, buscar a conhecer, buscar aprofundar, para depois, na fragilidade da fé, não vem dizer que agora conhece a verdade. Quando eu fazia a missão, eu encontrei com um irmão que 1 ano tinha deixado de ser católico, e o que ele dizia? Agora eu conheço a verdade. E a verdade eu entendi nos dizer dele que era a leitura da Sagrada Escritura, porque quando eu questionava, ele sempre me jogava uma passagem bíblica. E eu disse, mas então o que é a verdade para o senhor? Pode dizer? Ele não me respondia, lançava outra passagem bíblica. E me desculpe, mas os piores protestantes são aqueles que deixam de ser católicos. Deus o livre. Nossa Senhora. Para dialogar se torna difícil. De que aqueles que nascem lá dentro têm uma maior facilidade do diálogo do que aquele que deixa de ser católico porque nunca buscou a viver com coerência a sua fé, e quando vira, os demais ou são um capeta na vida deles e abomina tudo de antes, porque nunca buscou a viver. Então, para nós, a lição para nós, não querendo ofender a ninguém que professa uma fé diferente da nossa, mas para nós devemos ter consciência do que abraçamos. Porque o evangelho para nós, ele é bem radical. Olha para o evangelho que você ouviu agora há pouco, a radicalidade do evangelho. As exigências de ser cristão. As exigências de ser católico, vejamos. Quando nós vemos São Lucas escrever o seu evangelho, nos primeiros capítulos, até o capítulo 9, São Lucas está direcionando a Jesus sempre a caminho. Jesus está a caminho e esse caminho é Jerusalém. Vede bem, até o capítulo 9, São Lucas está mostrando o chamado, a estruturação do segmento de Jesus, mas sempre voltado. Jesus está voltado para Jerusalém e está a caminho. E hoje nós vemos de uma forma solene, voltou-se para a multidão. Isto é uma forma solene. Voltou-se à multidão e aqui vem as exigências. Para onde Jesus está indo? Jerusalém. O que espera em Jerusalém? A sua paixão, a sua morte. E aí nós, como cristãos, como católicos, não queremos seguir Jesus neste caminho que leva a Jerusalém das provações e da morte? Queremos facilidade no seguimento do Cristo? Não é assim. Jesus ensina que para segui-lo tem a radicalidade da opção por Jesus. Você não é obrigado, mas uma vez que fez a opção por Jesus, deve entrar neste caminho e segui-lo com fidelidade, com coerência, eu e você, cada um de nós. Olha só, voltou-se à multidão, uma forma solene, porque está direcionando-se a Jerusalém. A multidão que adere a Jesus seguirá ao longo do caminho. Aqueles que acharão difícil esta proposta do reino voltarão do caminho e começarão a ser os acusadores de Jesus. Ele está caminhando para a morte. Aqui São Lucas está dizendo para a segunda geração dos cristãos, porque achava que era bonito ser cristão, seguir Jesus, apenas porque viu uma multidão e, opa, é bonito, vou ser cristão também. Mas quando vinham as exigências, caíam fora, abandonavam nosso Senhor. Então, além deste evangelho aqui está dizendo para a segunda geração de cristãos, está dizendo para nós hoje também. Que eram aqueles que achavam bonito, iam se encantados pela beleza de tanta multidão, mas quando via que a proposta era a cruz, neguinho caía fora, abandonava,
traía nosso Senhor e passava a ser seus acusadores. Quem quer seguir Jesus deve ter o desapego afetivo. Nós vemos que se alguém vem a mim, mas não se desapega, pai, mãe, mulher, nós vemos que essa questão, quem não deixa seu pai, sua mãe, mulher, filhos, filha, irmãos, irmãs, na palavra original, da original, não é essa daqui, porque a tradução não consegue atingir o tamanho do que é esta palavra. Na original diz: quem não odeia seu pai, sua mãe, mulher, filhos. Mas escute que o odiar aqui não é desprezar, ou como se não gostasse. O odiar tem um significado no Evangelho de dar a prioridade a Jesus em primeiro lugar em tudo. Não ao pai, à mãe, a filhos, mulher, marido, é a Jesus. Porque se você não dá prioridade a Jesus, não amará com fidelidade os seus. Se não ter a capacidade afetiva do desapego, não se colocará Jesus em primeiro lugar. Não colocará. Porque muitos de nós, como católicos, às vezes, vem uma visita numa hora indesejada, vem um filho de longe, uma filha de longe, naquele horário que eu deveria ir para a missa, eu fico com acanhada, e prefiro não ir para ficar ali por causa daquela pessoa. Isso é afetividade, não consegue colocar Jesus em primeiro lugar. Meu filho e minha filha, eu estou saindo para a missa agora. Você chegou embora? Ah, não vou, pai, não vou, mãe. Então fique, eu estou indo. Chegar, nós conversamos. Ah, o vizinho chegou naquela hora indesejada. Ô, meu irmão, minha irmã, estou indo para a missa. Vamos embora? Ah, não vou. Pois, outro dia nós conversamos, mas já estava de saída. Isso não é ofensa, é a prioridade do nosso Senhor. Colocando o nosso Senhor em primeiro lugar, você amará também o próximo com verdadeiro amor. Mas preferimos trocar, inverter as situações. E acaba que, como esta multidão que acha bonito seguir Jesus, depois são esses que estão abandonando o nosso Senhor também. Para ser cristão é exigente, não basta ser batizado. Eu falo isso tantas vezes. Não basta ser batizado, a exigência da nossa fé é grande. Seguir Jesus não pode ser apenas ser um batizado. É exigente, colocar-se no caminho. Este caminho leva a Jerusalém. A exigência da nossa fé exige uma vida reta, ética, moral, no mundo. Olha que nós somos a maioria em todo o Brasil de católicos. Mas já conheceu a estatística que a maioria são de IBGE, né? Não são de sacramento, não são de missa, não são de confissão. Apenas de IBGE. Dão o nome de católico, mas não frequentam os sacramentos. Isso basta? Por que uma sociedade vai mal se a maioria são católicos? Temos nossos irmãos protestantes, mas não são a maioria. Temos aqueles que não professam a fé em nada, são menores. E nós, uma grande maioria, o Brasil considerado um país mais católico. Por que vai mal na vida da sociedade? Pecados, corrupções, coisas que são, às vezes, pela lei, colocadas em prática, que são aberrantes à nossa fé, porque nós, no mundo, não estamos vivendo a exigência desse ser católico cristão. Vivemos mal, uma vida ética e moral, e quando nos convém eu sou católico, quando não convém eu não sou católico. Então, nós ouvirmos isso como católico, eu sei que mexe conosco, mas deve mexer mesmo. Deve mexer a nossa consciência, a nossa razão, o nosso coração, a ponto de ver se o meu seguimento de meu Senhor Jesus está sendo coerente. A questão de uma vida, como eu disse, ética, moral, de bom exemplo, de bom testemunho. Porque a pessoa pinta e borda. Aí quando se pergunta é católico, poxa, não. Porque quando um irmão protestante olha para um católico que está sendo coerente com sua fé, a primeira coisa que passa na cabeça dele é que aquela pessoa é protestante também.
porque tem a visão que o católico tudo pode. Isso não é verdade. Não é verdade. É a questão que nós não se responsabilizamos em viver como católicos. Então a exigência de ser católico é grande, de ser cristão é grande, de seguir nosso Senhor é grande. Não, a liberdade é curtir, é fazer isso e aquilo. Aí quando lá está no meio da gandaia da vida, diz, então, o que? Eu sou católico. Não é não, meu irmão, desculpe. Não é. A coerência desse nome é uma exigência muito grande no segmento de nosso Senhor. Seja da minha parte como padre, como da sua parte como mãe, como pai, como filho ou filha. Se a vida moral não bate, não é coerente com esse segmento de Cristo, saiba que há uma incoerência muito grande da nossa parte no seu segmento, no segmento de nosso Senhor. A verdadeira sabedoria em seguir nosso Senhor não são essas humanas, a não ser que essas humanas se coloquem a serviço do reino, como nós vemos na primeira leitura, e aí nós seremos coerentes. A cultura, por exemplo, nessa primeira leitura, a cultura grega, com ideologias, com mentalidade diferente, estava infiltrando na mentalidade dos judeus. E aí era necessário que o escritor sagrado escrevesse, aqui por volta do ano 50, antes de nosso Senhor, este escrito para justamente levá-los à consciência que se a sabedoria humana não está a serviço, não se coloca a serviço do reino, ela não serve não, porque não salva ninguém. Por quê? Para os gregos, a filosofia, a salvação está no seu saber, e não é verdade. De nada vale se ela não se coloca a serviço. Por exemplo, nós, quando estudamos para nos tornar padres, nós estudamos a primeira parte filosófica e a segunda teológica. A filosófica é chamada serva da teologia. Ela me prepara para a teologia. E aí nós vemos tantos filósofos falar tanta asneira por aí, porque se ele não é amigo da sabedoria, também não é coerente com aquilo que Deus o dá. A sabedoria vem de Deus para todos nós, e nós devemos saber que, se vem dele, devemos voltar para ele. O cristão no mundo, que vive o santo evangelho, é como nós olhamos para esta segunda leitura. Transforma aonde está. Nós vemos que, na segunda leitura, a carta de São Paulo a Filemão, ele tinha um escravo chamado Onésimo. Onésimo quer dizer útil. E quando o evangelho chega, transforma a vida de Filemão, a vida social dele muda. A atitude onde ele está inserida muda. Aquele que era o seu escravo, que o seu servo, o seu senhor tinha poder de vida ou de morte sobre, agora tocado pelo evangelho, transformado, o escravo passa a ser como um irmão no segmento de nosso Senhor. Tem o acréscimo da dimensão daquele que se torna não como um escravo, mas ali São Paulo os ama na mesma dimensão. O servo e o Senhor, Filemão e Onésimo são amados na mesma dimensão, a ponto que, como que nascido do coração de Paulo, e na palavra original, como das entranhas, nascido na fé em nosso Senhor. Então, onde está o inserido cristão, ali muda. Se eu vou para um lugar onde nenhum dos meus irmãos professa a fé católica, lá onde estou, o ambiente deve ser mudado. Não porque eu vou impor alguma coisa, mas que a minha vida leva à transformação por ela mesma. Então, seguir Jesus é exigente. Não pense que é apenas ser batizado, ser católico, vir às santas missas, mas se lá fora onde estou inserido, eu não levo esta responsabilidade do seguir Jesus. Qual é o cristão? Ou qual é isso que fala para nós cristãos, que seguir Jesus não vai parar, vai pensar que é coerente esse molde que é nosso Senhor. Então saibam, meus irmãos, falando para vocês, estou dizendo para mim também, seja nós que estamos aqui, aqueles que estão em casa, as exigências de ser cristão. Colocar-se no caminho a Jesus, ou você vai até o fim, ou você o nega e acusa nosso Senhor.
Ah, mas o Senhor não me vê, me abandonou, me deixou. Cristão frágil na fé. Saiba que seguir Jesus, como eu disse, não é apenas dizer eu sou cristão, eu sigo nosso Senhor. Pedro também, quando não estava maduro na fé, se eu vou com o Senhor até a morte. E Pedro não sabia o que dizer naquele momento. Depois foi aquele que negou. Mas na maturidade, ao longo do caminho, foi aquele que deu a vida por nosso Senhor. Quer seguir Jesus? Renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e o siga. Não é se pôr à frente de Jesus, é atrás de Jesus. Quando Pedro diz para Jesus que longe do Senhor, né, morrer, que daria a vida por nosso Senhor, que Deus não deixaria nosso Senhor morrer. Para trás, Satanás. Aquele que tinha professado a fé, aquele que já estava agindo como Satanás, que não pensa como os homens, querendo colocar-se à frente. E nós devemos estar atrás, carregando a nossa cruz. Então, o desapego à família, da afetividade e colocar nosso Senhor no centro.